Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Conforme prometido, hoje nossa aula vai ser sobre sinais de pontuação, ok? Então vamos lá. Aqui essa pessoa está pensando que sinal de pontuação eu vou usar no final da minha frase. Toda vez que a gente escreve uma frase, a gente sempre se pergunta: que sinal vai aqui? Vai um ponto final? Vai um ponto de interrogação? Vai um ponto de exclamação? Então agora, nessa aula de hoje, nós vamos aprender quando e onde usar este pontinho. Bora lá então! Que ponto nós temos aqui? O ponto final, ó, é só um pontinho. O ponto final é só um ponto. O que ele representa esse ponto? Depois nós vamos ver. Primeiro a gente vai reconhecer todos os pontinhos que existem, tá? Que vocês, os mais assim importantes que vocês terão que usar. Existem vários pontos, só que aqui nós vamos aprender hoje só os principais, ok? Então este é o ponto final. Este aqui é o ponto de interrogação. Ó, ponto de interrogação. Este aqui é o ponto de exclamação. Estes são os dois pontos. Quando será que a gente usa dois pontos? Esta é a famosa vírgula. Essa aqui a gente já tem que ter um pouquinho mais de cuidado para usar. Logo mais nós vamos ver. E que tracinho é esse aqui? Como chamamos este traço? Chamamos de travessão. Muito bem, travessão. Ó, aqui temos vários tipos de pontos: exclamação, final, vírgula, dois pontos, ponto e vírgula. Que a gente não vai aprender hoje o ponto e vírgula, né? Esse é para um outro momento. E esse aqui é o ponto de interrogação. Agora vamos ver para que e quando eu vou utilizar cada ponto. Esse aqui é o pontinho final, ó. Pontinho, só um pontinho, ó. Ponto final. Vamos ver quando que nós usamos ele. O ponto final, ele serve para indicar o fim de uma frase. Escrevo uma frase, chego no final dela. Quando ela acaba, a frase, eu coloco um ponto final. Tá? Só quando a frase acaba. Agora, vamos ver um exemplo. Agatha foi ao parque. Pronto, ela falou que a Agatha foi ao parque. Não tem nenhuma pergunta aqui, nenhum questionamento. Ele só está dizendo que a Agatha foi ao parque. Então vai um ponto final. Ana Júlia gosta de comer sorvete. Ana Júlia gosta de comer sorvete. Não tem nada de diferente aí. Só está afirmando que ela gosta de comer sorvete. Então eu coloco um ponto final. Lucas é um menino estudioso. Eu falei que Lucas é um menino estudioso. Ponto final. Não tem nenhum questionamento, não tem nenhuma pergunta, então eu coloco um ponto final. Então o ponto final serve para indicar o fim de uma frase. Comum, simples, ok? Ele não tem muito mistério esse ponto não, tá? Vamos ver o outro ponto. O ponto de interrogação. Agora sim, ó. Quando que eu vou usar o ponto de interrogação? Vamos prestar bastante atenção. Ele é um dos mais fáceis, esse aqui. Toda vez, vamos ver, toda vez que eu fizer uma pergunta direta ou eu indicar uma indignação, eu vou usar este ponto de interrogação. Vamos ver o que? Um exemplo agora, vamos lá. Um exemplo bem simples. Será que vai chover hoje? Eu estou fazendo uma pergunta, então obrigatoriamente eu tenho que colocar o ponto de interrogação. Obrigatoriamente. Agora, o que quer dizer indignação? Quando eu estou indignada, quando eu estou chateada. Né? Indignada quer dizer chateada. Vamos ver aqui, ó. O quê? Eu não acredito que você não fez os deveres. Lá no final eu coloquei um ponto de exclamação, porque eu estou me exclamando. Mas aqui no início, ó, eu estou perguntando, eu estou indignando, aliás. O quê?
O quê? Ponto de interrogação. Não acredito que você não fez os deveres. Ponto de exclamação. Isso aqui é uma frase de indignação, tá? Eu posso dizer assim: o quê? Você não vem hoje da minha casa? Também seria, no caso, uma frase de indignação, né? Então, nesse caso, eu também tenho que usar o ponto de interrogação. Mas o mais casual, o mais usado é nas frases interrogativas. No caso, quando eu faço uma pergunta para alguém, toda vez que eu pergunto qualquer coisa no final da frase, essa pergunta, lógico, quando ela é por escrito, eu tenho que colocar um ponto de interrogação. Agora esse ponto aqui, ó, exclamação. Esse também não é difícil, tá? Então vamos lá, para que serve isso? Toda vez que você fizer uma pergunta, toda vez que você fizer uma frase que tenha uma exclamação, que mostre susto, qualquer tipo de sentimento, como susto, indignação, medo, alegria, espanto, horror, terror, enfim. Aqui esses 3 pontinhos querem dizer que tem mais. Eu poderia encher essa página aqui só falando de sentimentos, no caso. E toda vez que você escrever uma frase que contenha algum tipo de sentimento, vai um ponto de exclamação no final dela. Vamos ver um exemplo aqui. Quanta gostosura! Ó, eu estou mostrando uma alegria, a gostosura, no caso aqui, é um sentimento de alegria, né? De que eu gosto de comer aquilo ali que eu estou vendo, né? Então eu coloco no final da frase um ponto de exclamação. Outra ali embaixo. Que horror! Ou então, que medo! Quanta chuva! Quanto mistério! Toda vez que eu fizer uma frase assim, é um ponto de exclamação. Quando eu quero expressar a minha alegria, por exemplo, também vai um ponto de exclamação. Que vestido lindo! Eu estou admirada com o vestido da minha colega, da minha amiga. Então eu olho para ela e digo: que vestido lindo! Se eu quero escrever isso no papel, eu tenho que colocar um ponto de exclamação, tá? Então toda vez que você mostra sentimento, susto, indignação, medo, alegria, espanto, horror, terror e enfim, é sempre pontinho de exclamação. Ok? Estão entendendo, pessoal? Bora lá então. Os 2 pontos, esses 2 pontinhos, um embaixo do outro. Vamos ver para que servem esses. Esses aí você só vai usar, tá? Praticamente em 2 momentos. Antes de uma fala de alguém, ou quando você vai listar algo. Quando você vai fazer a listinha do supermercado com a mamãe, aí assim, a mamãe coloca: a nossa lista de hoje é 2 pontos. Aí você vai listar ali para baixo tudo que você vai comprar. Lembra listas? Listas a gente já viu, nós já aprendemos a fazer. E aí toda vez que você vai fazer uma lista, você vai colocar a lista do dia, 2 pontos. Vai escrever para baixo a listinha. E para isso que servem os 2 pontinhos. Vamos ver alguns modelinhos ali, ó. Leonardo disse: 2 pontos. Travessão. Agora aprendi. Ó, ele fez uma admiração. Ali foi um ponto de exclamação, ó. Ele se admirou. Agora aprendi. E agora os 2 pontos, ó. Depois que a pessoa quer falar, ó. Leonardo disse: 2 pontos. Travessão. O que ele disse? Agora aprendi. Vamos ver outro aqui, ó, que nem eu falei antes ali em cima, para listar. Vamos ver. Mamãe pediu para comprar. 2 pontos. O que a mamãe pediu para comprar? Vamos agora colocar farinha, iogurte, pão, blá, blá, blá. Tudo que vai ali na lista, tá? Eu tenho que colocar sempre 2 pontinhos. Poderia ser diversos exemplos de frases aqui, mas senão o vídeo ia ficar muito longo também, né? Agora a vírgula. A vírgula, ela é um pouquinho chatinha, assim, a gente aprende, fica estudando e mesmo assim ainda vai errando, né, com o tempo. Até pessoas adultas, pessoas que já aprenderam,
já estudaram, vão às vezes errar a vírgula, né? Mas então eu tenho que dar para vocês só para terem uma ideia mesmo, né? Mas a vírgula ela indica o quê? Pequenas pausas dentro de uma escrita nossa, de uma fala. Por exemplo, separar as palavras dentro de uma frase ou serve para mudar de pensamento. Quando dentro de uma frase eu quero mudar o meu pensamento, eu tenho que fazer uma vírgula, tá? Vamos ver ali também alguns exemplos. Então, minha querida Heloísa, estás conseguindo fazer as atividades? Eu estou fazendo uma pergunta aqui, então no final vai um ponto de interrogação. Mas aqui no meio, vejam bem aqui, ó, onde tem duas vírgulas. Aqui no então, vírgula, minha querida Heloísa, vírgula. Se eu tirasse minha querida Heloísa, a frase ia continuar a ter o mesmo sentido. Querem ver, ó? Então, estás conseguindo fazer as atividades? Não mudou o sentido da frase, né? Então por isso que eu tive que colocar aquilo entre vírgulas, porque eu só acrescentei alguma coisa, eu coloquei um pensamento diferente dentro da minha frase. Então isso tem que ser entre vírgulas, tá? Outro exemplo ali de baixo, o Davi, vírgula, aluno do segundo ano, vírgula, é muito esperto. Eu poderia simplesmente dizer assim, ó, o Davi é muito esperto. Eu poderia dizer, ia ter a frase ia dizer a mesma coisa. Só o que eu fiz? Eu acrescentei dizendo que ele é o aluno do segundo ano. Eu fiz uma observação dentro da frase. Então, se você faz uma observação dentro da frase, isso tem que vir entre vírgulas também, tá bom? Então, o Davi, aluno do segundo ano, é muito esperto, ok? Mas isso aí com o tempo a gente vai aprender, né? A prof tá dando para vocês só terem uma ideia mesmo, ok? E esse travessão aqui, vocês já viram antes na frase anterior, quando teve uma fala, que esse travessão estava presente. Vamos ver. Este sinal indica que alguém vai falar, viram? Antes naquela fala ali do Lucas, né, já tinha o travessão. Então vocês vão ver um exemplo agora aqui. Enzo falou, 2 pontos. Lembra dos 2 pontos de antes? Sempre depois de uma fala, antes de uma fala de alguém, eu digo o nome da pessoa que vai falar, eu coloco 2 pontos, travessão. Agora vamos ver o que a pessoa vai falar. Enzo falou, Nicolas, vamos brincar? É uma pergunta, vai um ponto de interrogação. Mas Enzo falou, o que o Enzo falou? 2 pontos. Travessão, vamos ver o que o Enzo falou. Nicolas, vamos brincar? Essa é a fala do Enzo. Então ela tem que vir com travessão, porque não é o Enzo, não é o Nicolas que está falando, e é o Enzo. Então antes disso eu tenho que sempre colocar um travessão antes da fala. Agora ali embaixo, ó, Nicolas respondeu. O que ele respondeu? Vamos ver. 2 pontos, travessão. Agora vamos ver o que ele respondeu. Agora vai vir a fala do Nicolas, a resposta do Nicolas. Claro, amigo, já estava com saudades de você. Ó, ele demonstrou aqui o sentimento, então no final nós colocamos um ponto de exclamação. Mas antes da fala dele foi o travessão. Isso aqui nós vamos usar muito agora quando nós aprendermos a fazer historinhas, histórias em quadrinhos, textos onde vai ter fala, né? Então toda vez que a gente faz um texto, às vezes nas fábulas de Esopo ali tem bastante falas também, né? Entre os personagens, os bichinhos que ficam falando, tem que sempre ter um ponto, 2 pontos e o travessão antes da fala. Com o tempo, agora com os exercícios que a gente vai fazer, vocês vão aprendendo, tá bom? Pessoal, então, hoje essa era a nossa aula, tá? Assim, a prof mostrou para vocês os principais pontos. Existem ainda as reticências, as aspas, que mais? Ponto e vírgula, né?
parênteses, são tudo pontuações, mas elas já são um pouco mais complexas. Com o tempo vocês vão aprendendo as outras. Para vocês agora, crianças do segundo ano, né? É mais importante vocês saberem mesmo o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, dois pontos, travessão, o ponto final, que são os mais importantes. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham aprendido, pelo menos um pouquinho, né? E agora com as atividades que vocês vão fazer no livro, né? Atividades de fixação e com os textinhos que a gente vai fazendo com o tempo, vocês vão aprendendo, tá? As figurinhas do textinho eu tirei aqui, tá? Do Pinterest. Ok, pessoal, então para hoje era só, né? Até o próximo vídeo. E ó, a prof já tá com muita saudade de vocês. Vamos fazer as atividades, vamos encaminhar para prof para aprender muito, tá bom? Ó, beijo grande para vocês e tchau, até o próximo vídeo.